Estou fazendo um tour pelo Parque Semucan, na cidade de Cotia, aproveitando o espaço, o ambiente, é claro, mas também trazendo para nós a palavra de Deus, uma reflexão na palavra de Deus. Mas deixe-me fazer uma pergunta: você já parou para meditar, para refletir na questão da desobediência? Por exemplo, no trânsito, a luz vermelha do semáforo ordena que os condutores dos veículos parem quando esta luz se acende. A não obediência desta ordem, com certeza, acarretará em muitos e graves acidentes, inclusive a morte de pessoas. As placas com a identificação proibido estacionar ou parar e estacionar, quando não são obedecidas, geram multas e transtornos aos infratores. Então a questão da desobediência é muito séria. Filhos que não obedecem aos seus pais, né? Liderados que não obedecem às suas lideranças, né? O homem, de uma forma geral, que não obedece ao seu Criador, ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então a questão da desobediência precisa ser tratada, e nós vamos falar um pouco disso aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E é claro que essa desobediência de Jonas, ela vai trazer algumas consequências. Por exemplo, a fúria do mar, né? O navio quase indo ao naufrágio, a pique, né? As pessoas que estão ali dentro preocupadas, temerosas com o que estava acontecendo, mas tudo isso por causa da desobediência do profeta Jonas, que Deus manda ele para pregar a palavra. A Nínive é uma cidade pecadora, mas ele vai para um outro lugar, para uma outra região totalmente distante, né? Na verdade, uma questão dele ir para o contrário. Deus está mandando que ele vá para a direita, ele vai para a esquerda. E essa desobediência acaba custando a Jonas até mesmo ser lançado no mar. E somente depois que ele é lançado no mar, é claro que ele é tragado, engolido por um grande peixe, uma grande baleia. E aí todos nós que lemos a Bíblia sabemos que ele vai lá na frente fazer uma oração e obedecer ao Senhor. Mas a questão da desobediência precisa ser tratada. E quando nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 17, o Senhor diz a Adão assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Deus deixa muito claro que através e a partir da desobediência de Adão, né, porque desobedecer uma ordem direta da parte de Deus, você não pode comer somente daquela árvore que está no meio do jardim, ele acaba desobedecendo, e Deus é muito claro com Adão, dizendo: a terra é maldita por tua causa. Então nós podemos angariar para nós maldição quando desobedecemos uma ordem direta da parte de Deus, da parte do Criador. E de uma forma geral, quantas e quantas coisas podem acontecer nas nossas vidas quando nós andamos no caminho da desobediência. Quantos filhos não estão perdendo a sua vida? Quantos filhos não estão perdendo a sua liberdade porque estão desobedecendo aos seus pais nas suas ordenanças, que querem o melhor para os seus filhos? É claro, o pai que quer o bem para o seu filho, quando ali te dá uma ordem para não seguir más companhias, para não ir para determinados lugares, e acabam indo e acabam muitas das vezes perdendo as suas vidas porque da desobediência. Então a desobediência é um caso sério e precisa ser tratada, e nós tratamos a questão à luz da Bíblia Sagrada, onde Deus diz para Adão: por tua causa a terra é maldita. Nós estamos muitas das vezes debaixo de maldição por causa da desobediência. No caso de Moisés, por exemplo, que deixou de entrar na terra prometida porque da desobediência. Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão.
porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Este episódio da desobediência de Moisés, aonde o Senhor manda ele falar com a rocha. E ao invés de falar com a rocha para engrandecer a Deus, Moisés vai e bate com a sua vara, com o seu cajado na rocha. A desobediência custou a Moisés ele não entrar na terra prometida. Ele viu a terra, a sua amplitude, a sua grandeza, mas ele não entrou fisicamente falando na terra prometida. Em Números capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 12, você confere este trecho bíblico aonde mostra e traz essa narrativa da história da desobediência de Moisés e a sua não entrada na terra prometida. E nós também podemos ficar sem entrar no repouso de Deus, no repouso eterno, se nós não obedecermos a sua voz de comando, se nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus e andarmos pelos nossos próprios caminhos e pelos nossos próprios conceitos. Nós também podemos perder a presença do Espírito Santo quando desobedecemos a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e às da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus dá uma ordem direta, muito clara, muito nítida para o rei, no caso de Israel unido, o primeiro rei, Saul, para que destruísse todos os amalequitas. Era já uma promessa de Deus que os amalequitas, porque se levantaram contra o povo de Deus no passado, seriam exterminados, seriam destruídos. Mas o rei Saul, ele não obedece à voz de comando de Deus, ele perdoa Agag, o rei dos amalequitas, ele guarda ali os rebanhos para que depois ele fosse oferecer a Deus como sacrifício. Deus, ele não aceita sacrifício que vem banhado na desobediência. Não, Deus, ele não aceita esse tipo de sacrifício. No capítulo 16 e no versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nós podemos sim perder a presença do Espírito Santo quando desobedecemos a palavra do Senhor, quando desobedecemos a voz de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado da desobediência, a simples desobediência naquilo que Deus estipula, naquilo que Deus estabelece, pode nos custar a perda da presença do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que não, que o Espírito Santo vai viver na vida de uma pessoa que está em desobediência à palavra de Deus. Se nós pegarmos o caso do rei Davi, a qual ele comete um adultério, ele comete também um homicídio, ele mente, ele encobre os seus delitos, ele está orando a Deus agora no capítulo 51 dos Salmos, aliás, no Salmo 51, e ele está orando e pedindo a Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. É uma prova clara, muito nítida, muito explícita, que se nós não obedecermos à voz de Deus e formos no caminho da desobediência, nós podemos sim perder a presença do Espírito Santo. E no caso do rei Salomão, 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então, havia uma ordem clara para os 6, um traslado, um mandamento para os 6, mas que nós podemos também tirar uma conclusão e tirar proveito para nós desta palavra específica para os 6. Não era para ele se unir com outras mulheres, porque essas mulheres perverteriam o seu coração. Mulheres de outras nações, mulheres pagãs, mulheres idólatras, mulheres que com certeza se prostituíam com outros deuses, né? Então agora Salomão se une a elas com amor. Se você observar,
o primeiro ou um dos primeiros atos do rei Salomão foi se casar com a filha de Faraó, 1 Reis 3, se não me engano, se não me falha a memória. Mas nós vemos uma desobediência clara do rei Salomão. No versículo 9, olha o que o Senhor fala para o rei Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Observa que há uma palavra clara. O reino não ficaria com a família, no caso, de Salomão. Muito pelo contrário. Nós vemos uma desobediência clara da parte de Salomão e a perda do reino. O porquê disso tudo? Porque da palavra de Deus ser a diretriz para as nossas vidas. A questão da desobediência é muito séria, pode nos levar a perdas incalculáveis. Nós precisamos medir. Será que o caminho da desobediência vale mais do que o caminho da obediência? Quantas pessoas estão perdendo seus casamentos porque estão desobedecendo? Quantos filhos estão perdendo as suas vidas, as suas liberdades? Filhos, neste momento, estão aprisionados em prisões, cadeias, mais precisamente falando, porque estão desobedecendo seus pais, não obedecem à voz de comando do seu pai que quer o melhor para a sua vida. Então nós precisamos tratar desta questão e vermos que a questão da desobediência é muito séria e leva a perdas incalculáveis. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia e de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. O povo de Israel tinha uma promessa de entrar em uma terra que manava leite e mel, uma terra ampla, uma terra farta, uma terra larga, mas por que da desobediência, aquela geração que viu tantos prodígios da parte de Deus não entrou na terra de Canaã. Foram andando pelo caminho durante 40 anos, foram se definhando. A geração posterior, a geração seguinte é que herda as promessas. Mas por que não entraram? O texto de Hebreus deixa muito claro. Não entraram por causa da desobediência. E se nós desobedecermos a Cristo e aos seus mandamentos, é claro, também nós não entraremos na vida eterna. Esta palavra é para a minha vida, esta palavra é para a tua vida, e que você reflita sobre isto, na questão da desobediência. Obedecer é o melhor. Obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, reflita, e que Deus te abençoe mais uma vez em nome de Jesus.